Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo, né? Um vídeo agora, eu falo importante para você poder entender a questão, né, da nomenclatura de cada elemento que a gente já falou aqui hoje. Hoje não, né? Em todos os vídeos até agora. Então nós vamos falar o que é cada letra, o que é cada ponto ali que foi mencionado durante todo esse material, desde lá do primeiro vídeo até agora e daqui para frente, né, que a gente vai estar entrando na parte de aplicação, aplicar na prática, o que é corrente elétrica. Vocês podem ver, né, tensão, corrente, resistência, potência, fator de potência, e aí vocês viram letras e várias letras para cada item aí, e acabou, acho que ainda fica um pouquinho de dúvida, né? Então, o motivo de jogar esse vídeo no meio dessa série é para que você já comece a familiarizar com essas expressões, perfeito? Então vamos lá. Então, a aula de hoje é a grandeza elétrica, as nomenclaturas da corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica, perfeito? Então, dessas quatro grandezas, vocês vão aprender hoje o que é utilizado no cálculo, que vocês vão estar vendo em fórmula, e o que é utilizado para colocar lá no final, depois que terminou o cálculo, que é a unidade de medida, perfeito? Bom, vamos para o nosso primeiro, é a corrente elétrica. Então a corrente elétrica, ela é definida, né, como um movimento ordenado dos elétrons, e a gente já falou isso lá atrás, perfeito? E a sua grandeza, que é representada para calcular, é o I, é a letra I, tá? Essa letra, você vai na hora que pegar a fórmula, viu o I, vocês já vão ligar que é uma corrente elétrica, perfeito? E depois, a unidade de medida, depois que a gente for achar, o que é corrente elétrica? Bom, o que é corrente elétrica? Lá no final do cálculo, a gente vai colocar o quê? Um Azinho, né? Um Azão, que é do ampere, tá bom? Que é do rapaz que descobriu ele aí, tá? Essas informações ficam para depois. Beleza, então? Corrente elétrica, ela é no cálculo, é representado com um I, e já na unidade de medida, na sua resposta, com um A. Vamos agora para a tensão elétrica. A tensão elétrica, de novo, é definido pela força que impulsiona o movimento dos elétrons. Perfeito? E a sua grandeza agora, representada através do cálculo, já tem algumas coisinhas a mais. Quais coisas são essas? Quais as letras, né? Vamos falar assim, quais as letras que é utilizado para ser representado a tensão elétrica? Você pode ver numa fórmula o U, você pode ver o V, você pode também ter lá o T ou o E, perfeito? Normalmente o que você mais utiliza, né? O que eu mais aplico aqui nos ensinamentos, nos estudos, é a questão do V ou E. O E, quando a gente for fazer alguma aula sobre o que é energia elétrica, como calcula a energia elétrica em questão ao consumo de energia elétrica, perfeito? Então, representando o cálculo pela letra, na hora que você vê a fórmula lá bonitinha, se você vê o U, o V, o T ou o E, você vai ligar também que é uma tensão elétrica. E quais a sua unidade de medida? Apenas uma, né? Tem quatro letras representando, mas apenas uma unidade de medida, que é o volt, tá? Que é o V no final. Então, se eu vou calcular a tensão elétrica, no final eu vou colocar o V. Perfeito? Entendido até aqui? Vai ser uma aula bem rápida, né? Bem direta, mas que esse vídeo é para você voltar várias vezes, anotar também no seu caderno, em qualquer papel, em qualquer rascunho, para que você já vai começando a familiarizar com cada letra, para que na hora que for calcular, ou na hora que for pegar algum material que tem essa unidade de medida, ou também a letra para cálculo, você já está tranquilo, você já sabe, tá? Então vamos para o próximo, é a resistência elétrica. Então a resistência elétrica, o próprio nome fala, já é uma resistência que oferece, né, que é oferecida ao fluxo de elétrons, né? Então você tem um cabo X, colocou um cabo Y que é menor, vai ter uma resistência de uma para outra. Eu gosto de dar o exemplo na questão da resistência, é algo que a gente falou pouco, mas era bacana falar porque a resistência na eletrônica, né,
tem o próprio componente, que é resistência. Já na eletricidade, né, há o próprio condutor. O condutor é a resistência. Então, eu gosto de falar que a torneira, quanto mais você aumenta, mais elétrons passa. Quanto mais você fecha, menos elétrons passa. Então chega um momento que não fecha nada, fechou tudo, não passa mais nada. Perfeito? Vamos lá. E ela é representada no cálculo com a letra R. A gente não vai ter nada aqui nessa série, o que é corrente elétrica, como calcular, né, a corrente elétrica, relacionada à resistência. Mas fica aí, você viu um R na fórmula, já liga que é resistência. Tá? E lá depois, então, se for calcular para achar a resistência elétrica, você vai ter que colocar a ferradura no final, que é o ohms. Perfeito? É o carinho que a gente já falou dele aqui nessa série. Perfeito? Bom, e para finalizar, a última, né, a quarta grandeza, a gente já falou de 3, corrente, tensão, resistência, e a última nada mais é que a potência elétrica, que já complica um pouquinho, né, porque ela tem muito mais letras ali para a gente poder aprender, não decorar, aprender, tá? Porque se você trabalha na área de elétrica, você tem que saber, tá? Você é obrigado a saber. Não sei, não, opa, você tem que saber, tá? Você tem que ter esse conhecimento, nada de decoreba. Tem que aprender realmente que isso é importante, tá? No próximo vídeo que vocês vão estar assistindo, na série, você vai ver por que tem que ser importante ter o conhecimento da potência elétrica. Perfeito? Bom, vamos lá. Potência elétrica, ela é a capacidade de realizar trabalho. Então é a ação, o efeito que é gerado através do produto, né? Vamos falar da tensão com a corrente elétrica. Juntou esses dois, deu potência elétrica. Porque juntou esses dois, vai energizar alguma coisa. E ali vai sofrer algum efeito, né? Um efeito, uma ação, que é denominado, né, como uma potência elétrica. Mas qual potência elétrica que realmente está ali? Se é ativa, se é reativa, se é aparente? Bom, se eu for lá aplicar a potência ativa, na minha fórmula, vai ser a letra P. Tá? Na fórmula ali, para eu calcular, vai ser a letra P. Já na unidade de medida, se eu fui procurar o que é potência ativa, na minha unidade de medida opa pessoal, tem um erro aí que eu vou estar corrigindo na edição do vídeo, que agora não vou conseguir fazer isso, tá? Que é o W, watts, tá? Que é o W ali, primeira letra do watts, perdão mesmo, nossa, agora que eu tô vendo. Bom, e a potência reativa, se você for calcular a potência reativa, a letra que vai representar no cálculo é a Q. Show? Entendido? Então, a letra Q, quando você vê numa fórmula matemática ali para você calcular, você vai saber que é a potência reativa. E qual a sua unidade de medida? A sua unidade de medida é o volt-ampere reativo. Show de bola? Então, grava bem o que é potência ativa, o que é potência reativa. Porque agora tem a potência aparente. E a potência aparente, pessoal, ela é representada pela letra N. Mas normalmente você vai ter a potência aparente sempre nas fórmulas usando P. Mas que você vai encontrar o cosseno dividindo. Tá? Depois, quando a gente for fazer a questão da matéria ali aplicando a corrente, eu vou passar um pouquinho sobre transformar da potência ativa para potência aparente, tá? Para poder aplicar direto numa fórmula, tá? Mas isso aí vai ficar lá para o vídeo da aplicação. Mas se eu não colocar, vocês me lembram, tá? Vocês falam, ó, no vídeo lá da nomenclatura, você falou que ia falar, você falou que a gente ia aprender também a converter da potência ativa para potência aparente, perfeito? Mas normalmente você acaba vendo sempre o P. O P vai aparecer ali. Mas não tem problema, tá? Vai ser o N ou o P. Mas quando tiver o P, você tem que estar dividindo por um fator de potência. Show de bola? E a sua unidade de medida é o volt-ampere. Maravilha? Então, mais uma vez que eu falo para vocês. Se ficou dúvida nesse conteúdo agora sobre a nomenclatura de 4 grandezas, pessoal, volta e assiste de novo. Aproveita que esse vídeo não ficou muito longo. Acredito eu, não estou vendo o número da gravação agora, né, o tempo dele, mas acredito que foi um dos vídeos mais rápidos nosso aqui da série, tá?
Então retoma esse vídeo, assiste novamente, viu que é corrente, qual que é a letra que apresenta no cálculo, qual que é a unidade de medida da corrente elétrica. Depois aprenda a dar tensão, qual que é usar no cálculo e qual que é usar na medida. Depois a resistência, que apesar que a gente não vai estar utilizando nessa série como calcular corrente elétrica, mas você tem que ter esse conhecimento, tá? E depois a potência, que são 3 potências, né? Então você tem que aprender das 3 aí, ativa, reativa e aparente. É importante, tá? Para que na hora que você chegar na aplicação, você saber qual que eu estou pegando. Apesar que eu vou tentar dar mais detalhado também, né? Mas às vezes pode acontecer do que? Tu acabar fazendo direto. E se eu fizer direto, aí acabou com você, né? Porque você não aprendeu essa matéria. Você não aprendeu, você não assistiu. Ah, eu pulei a nomenclatura, eu não preciso. Para quê? Aí isso. Bom, isso é importante você assistir. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço você ter ficado até o final dessa aula e espero que você esteja aí gostando da nossa série, como calcular a corrente elétrica. Como eu falei na primeira aula, nada de vidinho já dando a fórmula mágica para você. Você vai construir essa fórmula porque você precisa aprender, tá? Você precisa ter esse conhecimento, você é um profissional da elétrica ou um apaixonado aí na eletricidade, você tem que ter esse conhecimento. Porque o dimensionamento no final, ali no final, não é bobeira, não é besteira. Ali é perigoso, tá? Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Vamos lá de novo, né? Curte, se inscreva e compartilhe. Conhecimento tem que ser passado para frente. Assim como eu estou passando para vocês. Não guardei para mim. O que eu estudei, o que eu apliquei, na época eu era eletricista, hoje como engenheiro, mas conhecimento tem que ser jogado, tem que ser lançado. Para quê? Para novas pessoas, para que todo mundo tenha esse conhecimento. Isso não é besteira, tá? Isso é importante. Bom, pessoal, muito obrigado. Vamos para o próximo vídeo. Uma aula também importante, a próxima aula, vocês vão estar vendo aqui na série, e logo vai chegar a aula de como aplicar essas fórmulas. Show de bola? Muito obrigado. E até mais, até a próxima aula.